Olá, meus alunos. Nós vamos dar continuidade sobre organização empresarial. Antes de eu falar para vocês sobre a organização empresarial, nós já iniciamos um pouquinho o nosso bate-papo e eu vou dar uma pequena revisãozinha para poder iniciar novamente a nossa aula, né, do ponto de partida das novidades. Vamos lá. Lembrando que essa ideia dessa disciplina é uma ideia de entender como funciona uma empresa, né? E todas as suas funcionalidades. Então, nós falamos sobre o que é empresa, né? Lembrando que a empresa é formada por pessoas, né? Toda empresa forma pessoas e recursos materiais, como máquinas ou qualquer tipo de recurso para a produção, né? Tanto de bens como de serviços, né? A ideia de uma empresa é sempre atender a necessidade do mercado, né? Então, a empresa só é gerada através de uma necessidade, precisa de algo. Ao fim, também, de forma clara, que uma empresa ela também visa lucro, né? Então, ela tende-se a produzir mercado e também gerar lucro. E o fim, trazer um impacto social, né, também, né? E aí tem empresas que não visam lucros, mas geram impactos sociais. Por exemplo, ONGs e tais. Nós até falamos isso sobre empresas lucrativas e empresas não lucrativas. Empresas lucrativas atendem necessidades, mas não visam lucro. Já as empresas não lucrativas, elas atendem necessidades, mas não visam lucro, né? E aí nós falamos sobre as classificações, os ramos das empresas, que nós temos industriais, comerciais e prestadores de serviços, né? Indústrias que produzem bens de consumo, comércios que revendem e proliferam esses produtos, né? Jogam no mercado, e prestadores de serviços que estão em relação ao serviço em si. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo bem claro. Indústrias, fábrica de carro, produzem carros, né, para o mercado, uma fábrica de carros. Comerciais, uma concessionária, nesse caso, vende esses carros. Prestadores de serviços, os limpadores de carro. Então, são 3 ramos diferentes, que podem ter empresas de cada tipo de ramo. E aí que nós falamos sobre a ideia de o ambiente interno e externo. Vamos entender uma coisa. Todas as empresas elas são influenciadas por ambientes, ou seja, algo que vai influenciar toda a sua atividade. Então, nesse item, nós vamos falar sobre ambientes internos, né? Então, o que interage, que estão em contato com as empresas, tá bom? Que podem ser ameaças e oportunidades que vão influenciar, ou também internos, que são as ideias, as ameaças e oportunidades são internas e também impactos sociais e ambientais, ou seja, economia e assim por diante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os impactos. Vamos lá. Nós classificamos os ambientes e ambientes internos e externos, né? O que é um ambiente interno, né? O ambiente interno está dentro da empresa, né? Já está falando internamente, o interne corpus, né? Interno da própria empresa. Então, os recursos humanos é o primeiro recurso interno. O que é recursos humanos? São as pessoas, né? Funcionários, pessoas que estão envolvidas, fornecedores, empresas e fornecedores que estão envolvidas relacionados a pessoas, que nós chamamos de recursos humanos, e alguns outros autores chamam isso de capital humano, né? São recursos humanos. Essa é a primeira coisa que nós entendemos que influencia no ambiente interno, tá bom? A estrutura organizacional, né? O que é estrutura? É como é organizado a empresa. Nós já falamos isso algumas vezes sobre estrutura organizacional, quando, por exemplo, nós fizemos o organograma, né? Organograma. Então, a estrutura é como se organiza, né? Diretores, gerentes, funcionários, departamentos, tudo isso interfere internamente como funciona e influencia a empresa.
A outra coisa são as tecnologias. Se uma empresa é mais tecnológica ou menos tecnológica, depende mais da tecnologia ou não. Também se influencia isso internamente. E por último também a cultura da empresa. O que é cultura? A cultura tem a ver com as características daquela empresa. Se é uma, vou dar um exemplo brincado de cultura, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura mais liberal, né, ou uma questão mais conservadora. Isso é gerado pela própria natureza das pessoas dentro da própria empresa que vão gerando essa cultura, né? Cultura cristã e assim por diante, tá bom? Então, eu dou até um exemplo aqui sobre como funciona essa ideia de ambiente externo influenciando. Por exemplo, funcionários motivados, aumento de produtividade. Ou seja, os funcionários estão mais unidos, estão mais contribuindo melhor para a empresa, ela tem um aumento de produtividade. Isso é um ambiente interno que influencia dentro da própria empresa. Ok? Agora, o ambiente externo, tá certo? O ambiente externo está falando sobre os aspectos fora da empresa. Se os funcionários, culturas, finanças são dentro da empresa, existem outros ambientes, que é o ambiente externo, que também vão influenciar na funcionamento das empresas. Então, nós podemos dividir em microambiente e macroambiente. O micro já está falando menor, né? Um ambiente menor, ou seja, mais próximo. É o que estão mais em torno, que a empresa tem mais contatos. Que não está diretamente dentro da empresa, mas está ligado e ao redor da empresa. Exemplos: clientes é um ambiente externo, ele não é dentro da empresa, mas ele está bem próximo, ou seja, ele está em contato direto. Fornecedores é um outro exemplo de ambientes externos, concorrentes, intermediários e os públicos, né, os personagens públicos que estão relacionados à empresa. Então, esses são ambientes externos que estão ao redor da empresa, não estão dentro da empresa, mas estão bem próximos, que nós chamamos de microambiente. Então, um exemplo: a entrada de um novo concorrente afeta diretamente a empresa. Não está relacionado nem à motivação dos funcionários internos, nem equipamentos internamente, mas é algo externo que vai influenciar. Então, agora, a empresa vai ter que ver alguma maneira de se sobressair ao seu novo concorrente, para não perder novos clientes. Então, é algo externo que vai afetar a empresa. Ok? Agora vamos falar sobre o macroambiente, né? Que geralmente é mais abrangente. Então, se o microambiente são aqueles que estão mais próximos e mais controláveis, estão mais perto, como clientes, fornecedores, os macros ambientes, eles também estão ao redor, mas são fatores que não podem ser controlados tão facilmente. Tem vários fatores que vão interferir esses ambientes, que interferem na minha empresa, estão no ambiente, estão ligados à minha atividade, estão fora dela, mas não estão no meu controle. Não entendi, professor. Por exemplo, o cliente, eu posso fazer uma propaganda, eu posso fazer uma promoção e atrair novos clientes. Eu posso ter novos fornecedores, né? Procurar novos fornecedores. Eu tenho como fazer alguma coisa para poder ativar, né? Ou mudar o cenário, né? Nesse caso, ele do macroambiente é algo de observância e de adaptação ao novo cenário, que não está ligado diretamente à minha empresa, mas interfere diretamente na minha empresa. Então, algo que precisa ser colocado. Eu coloquei alguns tipos de fatores, eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês também os conceitos de cada um, para que vocês pudessem depois fazer os exercícios de vocês e também me exemplificar no trabalho de vocês sobre esses aspectos. Então vamos lá. Fatores que não podem ser controlados
que fazem parte do macroambiente de uma empresa. Então, vou citar algumas. Primeiro, o fator econômico, né? Economia exatamente é a questão do gerenciamento financeiro, tanto no ambiente, por exemplo, da própria moeda, como também moedas nacionais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês com o fator econômico que interfere. O dólar aumentou. Se uma empresa trabalha com produtos em base de dólar, na verdade, quase todos os produtos trabalham em base de dólar, consequentemente, o meu trabalho e os meus produtos, a compra de matéria-prima, tudo vai alterar. Então, o fator econômico mudou. A inflação subiu. Nós já falamos muito sobre a inflação. A inflação subiu, ou seja, os produtos estão ficando mais caros. Isso quer dizer que tudo vai ficar mais caro, as pessoas vão diminuir o poder de compra e a aceleração econômica vai diminuir. Isso vai interferir na minha empresa, ou seja, vai sobrar menos dinheiro no bolso da galera e assim não vou conseguir comprar. Então, esse fator econômico é muito importante para a gente poder compreender essa interferência. Vou dar um outro exemplo de fator econômico, né? Os juros aumentou. Os juros aumentam, estão no processo de financiamento. Vou dar um exemplo. Uma empresa de vende carros. Se os juros aumentam, alguém vai comprar um carro, sua parcela vai ficar mais cara. Então vamos pensar que o João vai financiar um carro de uma certa empresa. A empresa está no mercado de comércio, né? Para a gente conectar com a ação ramo. E quando vai financiar, ele vai perceber que a parcela está muito alta. Então, juros muito altos e ele desiste de fazer a compra. Então, perceba que esse fator econômico também vai interferir no poder de compra. Isso pode ser positivamente, como também negativamente. Pode ser o contrário. Olha, a taxa de juros diminuiu, então aqueceu o mercado. Perceba que esse cenário ele vai interferir diretamente na minha empresa, mas eu não tenho esse controle, tá bom? Nós estamos vivendo algo muito interessante sobre essa ideia de interferências, mas eu vou deixar para mais para frente. Outro fator que interfere na minha empresa é o fator tecnológico. Quando eu tenho uma corrida tecnológica, por exemplo, novos equipamentos sendo criados, que facilita o processo de fabricação, de comércio ou de mão de obra, isso vai interferir também na minha produtividade, na minha empresa. Vou dar um exemplo bem claro. Se algum serviço que eu estou fazendo, eu descubro, por exemplo, que as inteligências artificiais estão fazendo o mesmo serviço, então eu vou perceber que a tecnologia também está interferindo no meu trabalho. Isso também é para o bom e para coisas boas e para coisas ruins também. Então, o fator tecnológico ele pode facilitar também o meu trabalho. Nós estamos numa corrida tecnológica muito grande e que cada dia mais a tecnologia está aumentando. Isso é mundialmente. Então, todo dia está lançando produtos novos, mercados novos e a tecnologia também interfere. Tanto também como a acessibilidade a esses produtos. Então, se, por exemplo, eu tenho um setor ou uma área que eu tenho dificuldade de ter acessibilidade e o outro meu concorrente tem uma facilidade para ter esse produto, isso também vai dificultar o meu trabalho, ok? É um fator externo que é muito importante. Outra é a questão sociocultural. O que é sociocultural? Está falando social e cultura. A questão cultural, ou seja, é a questão que naquela região tem uma certa cultura de emprego, de trabalho, de compra e assim por diante. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Nós do Nordeste gostamos muito de açaí. Então, perceba que é um fator sociocultural que interfere no processo. Ou a própria cultura como mercado. Isso é característica sociocultural. Então, podemos dizer que cultura é todo um aspecto
regional daquela região que vai interferir no poder de compra. Isso não é controle interno, é externo. As pessoas elas vão tendo essa cultura, visando essa visão social e interfere no poder de compra, de trabalho e assim por diante, tá bom? Então, se uma cultura de uma certa local, você vai ter dificuldade de ter trabalho, por exemplo, porque tem uma interferência, isso vai afetar o teu trabalho. Fator demográfico. A palavra demográfico vem da ideia de demografia, ou seja, região, mapa, né? Ou seja, a região demográfica. Nós estamos dizendo a região demográfica do Maranhão. Então, a demografia ela vai interferir no processo, tá bom? Tanto na sua região, tanto com relação à cultura também, mas também com outros fatores. Por exemplo, a ideia da região ter mais acessibilidade ou menos acessibilidade, está perto do mar, por exemplo. No Maranhão nós temos um fator favorável para uma questão econômica, né, e empresarial. Por exemplo, o escoamento por mar. Nós temos o porto do Itaqui, que facilita. Isso é uma vantagem demográfica. Como um bairro, por exemplo, um estado no meio do país não vai ter. Pode ter outras vantagens demográficas. São fatores externos que vão influenciar. Estradas, regiões, temperatura, solo, tudo isso é uma questão demográfica, né? Se, por exemplo, algum produto pode ser plantado melhor aqui do que em outro estado. Então, isso é um fator externo que vai facilitar no meu processo empresarial. O outro é o político legal. O que é o político legal? O político legal está relacionado às leis e à execução dessas leis, né? Então, vou dar um exemplo bem claro. Se algum estado produz ou favorece uma taxa melhor. Eu dei até um exemplo na sala de aula para alguns alunos sobre, por exemplo, alguma empresa X, que eu não vou dizer aqui, que para certo produto eles diminuíram a taxa uma taxa estadual, né? Então, pela diminuição dessa taxa, através de uma revisão política legal, eles favoreceram a empresas virem para cá e produzirem aqui. Isso é um fator externo de favorecimento. Mas, por exemplo, nós estamos vendo isso nos noticiários bastante. Quando um país taxa outro, ou seja, para entrar em um país ou vender e importar e exportar, tem alteração, isso é uma questão político-legal que vai interferir. Ou seja, aquele produto naquele outro país, para poder entrar, vou ter que pagar mais e vai ser mais caro para eles lá e, consequentemente, vai inviabilizar a compra. Então, não tem um fator interno, é externo, uma questão política interferindo no processo. E o último é o fator ambiental, né? Novas leis ambientais que podem interferir. Por exemplo, choveu muito numa região e aí eu sou produtor de algum produto que precisa do solo. Então, precisa de um fator ambiental que está interferindo. Ou não choveu, também é um fator ambiental. Você vai perceber que todos esses pontos são fatores relacionados a um fator da empresa. Vou dar um exemplo bem claro aqui, por exemplo, né, eu botei aqui no slide. Crises econômicas ou novas leis ambientais. Ou crises econômicas, fatores econômicos, né? O país está vivendo uma crise econômica, então as pessoas estão comprando menos, isso vai interferir na minha empresa, mesmo eu fazendo tudo certinho. Ou novas leis ambientais, vocês vão ver que, por exemplo, vão proibir agora certos produtos de colher, e aí essa lei interfere em algum produto, matéria-prima da minha empresa. Ok? Então, nós finalizamos aqui sobre essa aula sobre macroeconomia.
macroambiente e microambiente do fator empresarial.